E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais misteriosos e fascinantes, as visões do paraíso e do inferno. Ao longo da história, milhares de pessoas disseram ter visto esses lugares, seja em momentos de quase morte ou em experiências inexplicáveis. Tem gente que jura ter visto paisagens celestiais, enquanto outros contam detalhes aterrorizantes sobre o submundo de fogo e trevas. Mas e aí? Serão apenas delírios da mente, ou existe um vislumbre de verdade por trás delas? Neste vídeo, vamos desvendar alguns dos relatos mais impressionantes de pessoas que afirmam ter ido e voltado do paraíso e do inferno. Preparem-se, porque a jornada de hoje promete ser de arrepiar. Mas antes de a gente se jogar de cabeça nessas histórias, que tal entender direitinho o que rola nessas experiências de quase morte, as famosas EQMs? Imagina só, você tá lá, passando por uma situação extrema, tipo um acidente gravíssimo, ou até mesmo uma parada cardíaca. De repente parece que você sai voando do seu corpo e entra num túnel de luz. Tem gente que encontra parentes já falecidos e entidades espirituais nessa viagem. Parece roteiro de filme, né? Mas a verdade é que milhares de pessoas, ao redor do mundo, de todas as culturas e religiões, relatam essas experiências. E o mais intrigante é que muitas delas voltam completamente transformadas, com uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e tudo mais. A ciência tenta encontrar explicações para essas experiências. Uns falam em alucinações, outros em falta de oxigênio no cérebro. Mas a real é que ninguém sabe ao certo o que acontece. A parte mais sinistra, ou fascinante, começa quando essas pessoas descrevem ter ido além da luz, no fim do túnel, e parado frente a frente com o paraíso e o inferno. As histórias se dividem entre paisagens exuberantes e seres de luz, ou então, abismos de fogo e tortura. Será que essas visões são reais, ou apenas projeções da nossa mente? A resposta, meu amigo, cada um encontra dentro de si. E já que a gente está falando em EQMs, preparem-se para conhecer a história do Dr. Eben Alexander, um neurocirurgião renomado que era mega cético em relação a essas paradas de vida após a morte. Para ele, tudo não passava de delírios do cérebro, só que o destino adora pregar peças. Em 2008, o Dr. Alexander contraiu uma meningite grave e entrou em coma profundo. Os médicos já tinham perdido as esperanças, a família se preparava para o pior, mas, contra todas as expectativas, ele acordou. E não foi só isso. Ele voltou com uma história para lá de cabulosa. Durante o coma, o Dr. Alexander afirma ter passado por uma experiência de quase morte intensa. Ele disse ter viajado por um lugar indescritível, repleto de luz, amor e paz. Lá, ele encontrou seres de luz, ouviu músicas celestiais e sentiu uma conexão profunda com o universo. E o mais impressionante, segundo ele, essa experiência foi tão real, tão vívida, que fez com que ele mudasse completamente sua visão de mundo. O neurocirurgião cético se tornou um defensor da ideia de que a consciência pode existir fora do corpo e que a morte não é o fim. A história do Dr. Alexander dividiu opiniões no meio médico e científico. Teve gente que chamou de alucinação, outros de milagre. E aí, o que vocês acham? Será que o Dr. Alexander realmente visitou o paraíso, ou tudo não passou de um delírio causado pela doença? E se engana quem pensa que só adultos relatam essas experiências incríveis. Colton Burpo, com apenas 4 anos, passou por uma situação de quase morte e voltou contando cada detalhe do paraíso. Tudo começou quando o pequeno Colton precisou passar por uma cirurgia de emergência. A situação era gravíssima, e durante o procedimento, ele teve uma experiência de quase morte. Quando acordou, o garotinho começou a contar tudo o que tinha visto para os pais. Ele descreveu o céu como um lugar lindo, cheio de cores vibrantes, onde as pessoas usavam asas e se vestiam com roupas brilhantes. Ele disse ter visto Jesus, anjos cantando, e até parentes que já tinham falecido, mesmo sem nunca ter os conhecido em vida.
E se a gente pudesse ter um vislumbre do paraíso através da arte? Pois é exatamente isso que acontece com as obras da Akiane Kramaric, uma artista que, desde criança, pinta quadros incríveis, inspirados nas visões que ela afirma ter do céu. Com apenas 4 anos, Akiane começou a desenhar e pintar imagens incrivelmente realistas de paisagens celestiais, anjos e Jesus Cristo. O mais impressionante é que ela nunca teve aulas de pintura, e afirma que suas obras são inspiradas em visões e sonhos vívidos. Seus quadros são carregados de uma beleza etérea, cores vibrantes e uma atmosfera de paz e serenidade que transcendem o mundo material. Através de seus pincéis, Akiane nos transporta para um reino de luz e espiritualidade, despertando a fé e a admiração em pessoas do mundo inteiro. E aí, será que a arte pode ser um portal para o divino? Se por um lado temos relatos de paz e luz, preparem os seus corações, porque agora a gente vai mergulhar no lado obscuro da moeda. Bill Wiese afirma ter passado 23 minutos no inferno, e o que ele viu por lá é de tirar o sono de qualquer um. Segundo Bill, tudo começou quando ele foi dormir, e de repente se viu num lugar escuro, quente e aterrorizante. Ele descreveu ter sentido o cheiro insuportável de carne queimada e enxofre, além de ouvir gritos de agonia que pareciam ecoar por toda a parte. Em meio àquele cenário de horror, Bill conta ter encontrado seres demoníacos de aparência grotesca, com olhos vermelhos penetrantes e dentes afiados como navalhas. Esses 23 minutos, que mais pareceram uma eternidade, mudaram para sempre a vida do Bill Wiese, que se tornou um fervoroso pregador religioso, viajando o mundo para alertar as pessoas sobre os perigos do pecado e a importância da fé. Será que o inferno é um lugar real ou uma alegoria para os nossos medos e angústias mais profundos? E por falar em inferno, a história do Howard Storm é mais uma prova de que nunca podemos subestimar o poder de uma experiência de quase morte. Ele era um professor universitário ateu convicto, até que um dia, durante uma viagem para a França, sua vida mudou completamente. Howard sofreu uma perfuração no duodeno e entrou em estado de choque, à beira da morte. Enquanto os médicos lutavam por sua vida, ele passou por uma experiência de quase morte aterrorizante. Howard se viu em um lugar escuro e frio, cercado por figuras sombrias que o ameaçavam e o torturavam. Ele sentiu um medo indescritível, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Em meio ao desespero, Howard se lembrou das orações que sua esposa costumava fazer e, mesmo sem acreditar em Deus, decidiu clamar por ajuda. Uma luz brilhante surgiu na escuridão, e Howard sentiu uma presença reconfortante e poderosa. A partir daquele dia, Howard Storm se converteu ao cristianismo e se tornou um pastor, dedicando sua vida a compartilhar sua história e a ajudar outras pessoas a encontrarem a fé. E aí, galera? Depois dessa imersão nos relatos de quem afirma ter visto o paraíso e o inferno, fica a pergunta: será que essas histórias são reais ou apenas fruto da imaginação? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e talvez essa seja a beleza do mistério. O que a gente não pode negar é que esses relatos, sejam reais ou não, têm o poder de nos fazer refletir sobre a nossa própria existência e o que pode existir além da nossa compreensão. Eles nos desafiam a questionar nossas crenças, nossos medos e nossas esperanças. E se você curtiu essa viagem ao lado obscuro e luminoso do sobrenatural, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu, galera! Até a próxima!